Ela que é mestre em design, é especialista em jornada do cliente, diretora de Business Development da Zoli. Com vocês, Bruna Reginato. Boa noite, pessoal. Então, sou a Bruna, eu trabalho na área de Business Development da Zoli. Vou contar um pouquinho para vocês hoje sobre como a gente desenvolve e opera as jornadas de aquisição, com foco em gerar boas experiências para os clientes e que essas boas experiências elas se convertam em bons resultados para as marcas, que são os nossos clientes, né? Então, vou contar um pouquinho para vocês sobre como funciona a nossa metodologia e nosso modelo de operação, né? Como, de fato, a gente cria e gerencia essas jornadas com foco no cliente e na experiência e como funciona na prática esse modelo de negócio, que é um modelo baseado em aquisição e growth, né? Modelo 100% baseado em resultado, que é um modelo de ganha-ganha, de remuneração variável. Então, a gente é remunerado nessa operação quando a gente consegue, de fato, gerar um resultado para o nosso cliente, seja esse resultado uma nova venda, uma ativação, evitar um churn ou gerar um saving, né, uma redução de um custo de aquisição, por exemplo. Então, começar contando um pouquinho sobre a nossa metodologia, né? Então, a nossa metodologia, ela é fortemente baseada em dados e tecnologia, né? Então, a gente usa a união entre dados e tecnologia para criar, operar e acelerar as jornadas de aquisição. E essas jornadas que são sempre 100% baseadas no ambiente digital. Então, o nosso método é olhar para o negócio e trazer sempre o olhar do design para que a gente possa buscar oportunidades de rentabilizar e de gerar resultados a partir dessas melhores experiências, que vão ser sempre viabilizadas por tecnologia e inovação em processo, né? Então, basicamente, numa jornada de aquisição, a gente busca otimizar as conversões dessa jornada de compra, então, site, fluxos, e tornar esse processo de venda de fato mais eficiente e mais rentável. Então, a gente acredita que cada usuário, cada cliente, ele precisa ter uma experiência única. E para que a gente possa proporcionar essa experiência única, a gente precisa sempre ser o mais relevante possível para esse cliente, dentro da interação dele, a gente precisa entender sobre esse cliente, né, conhecê-lo de fato e acompanhar a jornada que ele realiza, né. Mas aí a gente está falando jornada, então, de fato, o que é uma jornada do cliente, né? Como a gente olha para isso. Então, uma jornada, ela é, de fato, uma série de eventos que acontecem, onde cada evento, ele possui um contexto e ele está acontecendo dentro de uma linha do tempo. Então, essa linha do tempo, ela geralmente está alinhada com as etapas da jornada, que são ali onde vocês estão vendo ali, tempo, alcance, atração, conversão e engajamento. E essas etapas, elas estão alinhadas com o ciclo de vida do cliente, né? Quando a gente fala de marketing, vendas e relacionamento, né? Então, no marketing eu atraio, eu alcanço, eu trago esse cliente, faço a conversão dele numa venda, trago ele para a base e engajo, que é para fazer a etapa de retenção, né? Relacionamento e retenção. Então, a gente tem o tempo, né, e tem os eventos que vão acontecendo. Então, aqui, para materializar, eu trouxe um exemplo simplificado, né, de uma jornada de matrícula. De uma faculdade, que é um segmento que a gente tem bastante experiência e tem grandes operações, né, que é no segmento de educação, onde a gente já conseguiu bons resultados. Então, um exemplo aqui para a gente olhar como acontece essa jornada. Tá? Então, ali na etapa de alcance, eu
impacto esse usuário, né? Então, seja por uma campanha de mídia ali de Facebook, Instagram, Google, ou até mesmo ele realizando uma busca, ele encontra a nossa página, então eu alcancei ele, e aí a partir do momento que ele clica nessa comunicação, ele vem para o nosso ambiente, ele visita uma página promocional, por exemplo. Então, digamos que o cliente está buscando ali curso de direito, e aí ele visualizou um anúncio nosso, ele clicou nesse anúncio, ele visita a página do curso de direito. Então, a partir daqui, ele está já no nosso ambiente. Então, ali ele vê as informações do curso, e aí ele preenche um formulário para iniciar o processo dele de inscrição nesse curso. Então, a primeira etapa ali, digamos que ele deixa o nome, e-mail e telefone dele e inicia o processo. Então, ali, a partir desse momento, a gente diz que ele converteu em um lead, que é quando eu capturo as primeiras informações sobre esse cliente e ele entra para a minha base. Então, na historinha que a gente está contando aqui, então vamos dar um nome para esse cliente, né, o João. Então, o João, ele pesquisou por um curso de Direito, ele visitou a página e ele fez a conversão e virou um lead. E aí, quando ele estava fazendo o fluxo dele de inscrição, ele abandonou a página. Ele fechou lá a janela do navegador e falou, não quero mais. E aí, em 15 minutos, o João recebeu um e-mail falando, João, volta aqui e finaliza a tua inscrição para o curso de Direito. A gente tem um desconto de 50% para ti. Então, ele, opa, agora eu vou lá terminar. Ele clica no e-mail, volta para a página, né, volta para o fluxo e finaliza a inscrição dele. E aí, a partir desse momento, ele vira um inscrito. Então, aqui a gente tem também a evolução desse cliente no funil, que a gente chama que é o funil de marketing e vendas, né? Então, ele primeiro virou um lead, e aí ele virou um inscrito. E agora, na etapa de inscrito, ele precisa fazer uma prova, ele precisa fazer um vestibular para que ele possa se classificar e, de fato, se matricular nesse curso, né? Então, digamos que no processo de inscrição, o João, ele agendou uma prova para daqui a 3 dias. Então, no dia da prova, um dia antes da prova, ele recebe um SMS. João, lembre, amanhã você tem o seu vestibular às 9 horas, no endereço XYZ. Não esqueça de comparecer. Então, o João recebeu o lembrete, falou, tá, beleza, amanhã eu vou fazer minha prova. Ele vai lá, faz o vestibular e é aprovado. A partir desse momento, ele vira um classificado. Então, ele avança mais uma etapa no funil e aí ele precisa, a partir de agora, pagar a matrícula dele para, de fato, a gente dizer que a gente fez a venda, né? Que a gente fez uma matrícula. Então, eu preciso convertê-lo em matriculado. Então, digamos aqui que no exemplo do João, ele recebe um WhatsApp com o link para o boleto dele. Fala, João, parabéns, você foi aprovado no vestibular, para efetivar sua matrícula, você precisa pagar a sua inscrição. E aí ele recebe o boleto, paga esse boleto e converte em matrícula. E aí ele faz ali o processo dele de cursar o primeiro semestre, a partir do momento que ele renova, ele faz a etapa de engajamento, que é a rematrícula, para o segundo semestre do curso. Então, aqui a gente termina a nossa jornada de aquisição, que vai desde o alcance ali de trazer o cliente até convertê-lo em matrícula e engajá-lo para ele ficar, permanecer no curso a partir do segundo semestre, né? Que geralmente o churn, a desistência nas faculdades particulares acontece fortemente ali no primeiro ciclo, né? No primeiro semestre. Então, beleza, a gente tem um exemplo aqui da jornada do João. Então, a jornada do João, cada ponto de contato que ele fez nessa jornada de matrícula dele, aconteceu dentro de um contexto, né? Então, quando a gente fala de contexto dentro da jornada, em cada ponto de contato a gente tem uma série de dados que vão falar sobre esse contexto. Então, a gente tem o quem, né, que é quem é esse usuário que está fazendo essa interação. Então, quem é o João, quantos anos ele tem, qual é o perfil dele familiar, perfil de renda, então, como que ele se comporta, quais as preocupações dele, se ele é um cara que saiu do ensino médio e vai fazer faculdade, ou se ele já é um perfil que já trabalha e está buscando uma qualificação para o mercado. Então, eu tenho uma série de informações sobre o quem, né? Sobre quem é o João. Então, eu tenho também o quando, né? Quando que o João está interagindo comigo dentro de uma linha do tempo, né? Tanto tempo como etapas da jornada e do funil, né? Então, em um momento, em uma interação, o João, ele ainda não estava na minha base, eu estava alcançando ele, né?
em um outro momento ele já estava fazendo a etapa de fluxo, né? Então, o quando que ele está, né? Essa interação aconteceu dentro de um quando, em qual momento ele estava. O que, né? O que que o João queria nessa interação? Então, o que que ele estava buscando? Ele estava buscando sobre o curso, ou ele estava buscando já informações dentro da página, ou ele estava dentro do processo do fluxo de inscrição dele, né? Então, o que que ele estava fazendo nesse momento da interação? E o como, né? Como foi de fato essa interação, esse ponto de contato, o que que aconteceu nesse evento? Então, a gente tem uma série de dados sobre cada evento de cada usuário dentro da jornada. E esses dados, quanto mais a gente sabe, quanto mais profundidade a gente tem dentro desse contexto, maior é a nossa possibilidade de gerar personalização e customização para essa jornada do cliente, né? E eu só consigo viabilizar essa personalização se de fato eu tenho dados trabalhando com tecnologia, porque eu preciso tanto fazer toda a etapa de tracking, né, que é ter o tracking do que eu vou oferecer, quanto receber de fato os dados do que está acontecendo, o que esse cliente está fazendo dentro do meu ambiente, né? E preciso centralizar e gerar os inputs para o que eu vou fazer com esse cliente depois dessa interação. Então, por exemplo, se ele interagiu na página e se inscreveu, qual é a próxima régua de comunicação que eu vou colocar ele, o que eu vou fazer com o dado dele daqui para frente. Então, quanto mais eu sei, mais eu consigo personalizar, customizar e manter o contexto, que é uma premissa para a gente conseguir gerar uma boa jornada, uma jornada com foco em experiência, né? Então, trazendo alguns exemplos aqui, se o João está buscando um curso de direito e ele clica no meu anúncio, eu preciso jogar ele para uma página onde eu trago o contexto do curso que ele está buscando. Parece básico, mas nem todas as instituições conseguem oferecer esse tipo de experiência, né? Um outro exemplo, quando o João iniciou o fluxo dele de inscrição e abandonou, ele preencheu, digamos, 2 etapas. Ele me informou todos os dados pessoais dele. E ele precisava me falar um pouco mais sobre onde ele quer fazer a prova, em que campus ele quer estudar. Então, quando ele volta para o fluxo, quando ele clica na régua de carrinho abandonado e volta para o fluxo, eu não mando ele para a etapa inicial, eu mando ele para a etapa de onde ele parou, eu mantenho o contexto dele. E resgato todos os dados que ele já me informou para finalizar a inscrição. Então, ele precisa só preencher de onde ele parou até a etapa seguinte. Então, essa personalização, essa manutenção do contexto é o que nos possibilita gerar a melhor experiência para o cliente, e essa melhor experiência é o que vai trazer na ponta o resultado. Por exemplo, se eu faço essa otimização de régua, de mandar o candidato para a etapa de onde ele parou, eu consigo, digamos, 10% a mais em taxa de conversão. Essa conversão, no fim, ela vai me reduzir o custo de aquisição e vai me gerar um resultado maior em venda, dentro de um mesmo investimento, né? Então, daí que vem a questão de que melhores experiências trazem melhores resultados, né? A gente viabiliza isso de forma prática, tá? Pensando em personalização, customização e contexto. Então, essa jornada, ela é viabilizada, essa jornada, ela é integrada e ela é viabilizada através de uma plataforma de base tecnológica, né? Uma plataforma própria, onde a gente tem alguns recursos core que são próprios, né? E outros que são aplicativos que se conectam. Por exemplo, mídia, Facebook, Instagram, a gente conecta e traz os dados, mas todo o ambiente de página, landing pages, réguas, a gente desenvolve dentro de uma lógica própria e faz a integração com brokers de canais, né? Então SMS, WhatsApp, e-mail, a gente integra. Mas, mesmo sendo plataformas satélites, que a gente chama, né, aplicações satélites, os dados eles são centralizados na plataforma. É o que nos viabiliza ter essa visão do todo. E essa visão do todo, esse olhar integrado e esse olhar focado na jornada, é o que nos viabiliza também trazer resultado. Porque a gente tem hoje no mercado exemplos, né, de grandes empresas, grandes marcas que trabalham de forma muito segmentada as áreas que atendem e viabilizam a jornada do cliente. Por exemplo, um setor que olha só para marketing e um setor que vai olhar para venda e conversões e um outro setor que vai olhar para CRM, relacionamento, régua. Então, quando esses setores eles trabalham, cada um olhando para o seu objetivo e não focando no cliente de fato, eles estão trabalhando aqui um pedacinho dessa jornada, né? Então, o marketing está trabalhando aqui
alcance e atração. Opa, trouxe para o site, converteu um lead, a partir daqui não é mais comigo. E vendas está trabalhando aqui em converter esse lead, converter esse cliente em matrícula. Quando a gente olha para um ponto isolado da jornada e não tem a informação do todo, não tem a integração, a gente não consegue viabilizar esse contexto. Eu não sei o que esse cliente fez antes, eu não sei o que vai acontecer com ele depois. Eu não tenho esses dados, eu não tenho essa riqueza de informação sobre o perfil, e aí a gente não consegue ter, de fato, essa experiência otimizada, né? Então, aí é o diferencial de quando a gente foca no cliente ou de quando a gente traz uma lógica que não é a lógica de centralidade, né? Centralidade no cliente. Então, essa segmentação pode fazer muito sentido do ponto de vista corporativo para a empresa, mas para o cliente não faz sentido nenhum, né? Então, avançando aqui, então, as jornadas de aquisição, as operações, elas podem ser desenhadas 100% dentro do ciclo completo, né, ali que a gente trouxe, marketing, vendas, relacionamento, né, alcance, atração, conversão, engajamento, ou a gente pode também trabalhar em uma etapa apenas. Por exemplo, eu posso trabalhar dentro de uma base que o cliente já construiu e já tem. Então, ele já fez essa etapa de alcance e atração e eu trabalho na conversão. Ou eu posso trabalhar em ativar uma venda. Então, eu estou trabalhando aqui entre a etapa de conversão e engajamento. Isso não deixa de ser uma jornada. A gente desenha e opera uma jornada, mas ela é uma jornada que vai estar em um pedaço menor dentro do ciclo de vida do cliente, né? Então, a gente pode ter o end-to-end ali ou pode ter essa operação de forma parcial. E essa jornada, para acontecer, ela precisa ser viabilizada através de elementos, né? Então, esses elementos combinados viabilizam caminhos possíveis para os usuários, né? Então, a gente precisa ter N elementos dentro de cada etapa, mas que o usuário ele vai fazer um caminho único e não necessariamente vai passar por todos, né? Então, eu posso ter ali dentro do elemento, dentro do alcance, eu posso ter campanhas de Instagram, Facebook, Google e posso ter mídia orgânica, mas o usuário ele vai vir por um caminho desse. Então, cada caminho, cada usuário percorre um caminho que é único, né? Então, ele vai percorrendo dentro dos elementos que a gente disponibiliza. Esses elementos da jornada, então, eles são baseados em design, tecnologia e marketing, né? E a gente constrói cenários e viabiliza roteiros possíveis, que são os roteiros que os clientes vão percorrer, né? Então, a gente faz o planejamento da nossa jornada, mas antes de fazer esse planejamento, a gente olha para o cenário atual do cliente, né? Então, digamos que trazendo um exemplo ali da educação, que é onde a gente trabalha com um grande player e tem um resultado de mercado já bem bacana, que é a Estácio, por exemplo. Então, a gente desenvolve uma jornada de aquisição com a Estácio. Então, lá no início da operação, antes da gente desenvolver a nossa jornada, a gente olhou para como era a jornada atual da Estácio. Então, como a Estácio oferece hoje o processo de matrícula através do ambiente digital para o cliente. Então, a gente olhou para como era a experiência desse cliente, como era a eficiência da marca em termos de processo, como ela coletava os dados e tudo isso composto em um cenário e dentro de um custo de aquisição atual que a Estácio tinha, né? Então, a partir disso, a gente desenha a nossa jornada ideal e vai criando uma combinação de elementos para compor essa jornada. E essa combinação de elementos, ela precisa viabilizar alavancas de performance, que são as alavancas que vão fazer com que a gente seja mais eficiente do que o cliente está sendo, do que o meu cliente. Então, por exemplo, para a Estácio me contratar, eu preciso cobrar dela, cada matrícula, um custo menor do que o que ela gasta hoje, para trazer o cliente dentro do ambiente próprio. E esse valor que ela me paga, eu preciso viabilizar toda a minha operação, todo o meu custo e ainda trazer a margem para a companhia. Então, a gente precisa ser muito mais eficiente em termos de processo do que o cliente está sendo hoje, né? Para poder viabilizar esse ganha-ganha e poder ter um modelo 100% baseado em resultado. Então, aqui alguns exemplos, né, de que elementos da jornada são esses. Então, ali, como eu trouxe em alcance e atração, a gente tem
elementos de mídia paga, tem elementos de mídia orgânica, né, portais de conteúdo, comparadores e uma série de serviços digitais que a gente usa para atrair tráfego para as nossas operações e também para construir base, né? Então, quando a gente faz a atração, a gente pode trabalhar uma base que é nossa ou uma base que é do cliente também, né? E aí, dentro da conversão e do engajamento, a gente tem todos os ambientes de conversão, né? Sites, páginas promocionais, que a gente chama ali de landing pages, fluxos de cadastro, pode trabalhar também com aplicativos. A gente tem os canais, então a gente viabiliza canais tanto automáticos, como bots, robôs, ou atendimento humano. A gente tem também operações ativas e receptivas, né? Então, dentro da jornada, eu posso ter um momento onde eu disponibilizo um canal para o cliente entrar em contato comigo, seja via chat, WhatsApp ou telefone. Então, esse é o conceito do receptivo. Ou eu posso ter um momento da jornada em que eu entro em contato com esse cliente, eu ligo para ele e faço essa ativação. Então, um contato ativo. Então, lá no exemplo da jornada do João, se o João não pagar o boleto, não responder o WhatsApp, que vai automático via régua, eu jogo ele num fluxo de call center, onde eu vou ter um operador ligando: oi, João, tudo bem? Está com alguma dúvida? Vamos pagar o boleto, vamos confirmar essa inscrição e garantir essa vaga. Então, a gente tem essa opção e a gente sempre prioriza o contato mais digital, mais automatizado, os canais com menor custo, em primeiro lugar, porque a gente precisa ter essa eficiência em termos de custo de aquisição, né? Então, a gente trabalha também essa inteligência de dados para ter essa inteligência de canais mais assertivos, menos, e tentar esses canais com custo mais reduzido, com prioridade frente a canais de custo mais alto, como um canal humano, um canal de telefone, por exemplo, né? Então, ali a gente tem N canais, né? E-mail, SMS, WhatsApp, voice, chats, né? Web, WhatsApp. E também a parte de redes sociais, ali, Messenger, Instagram, Reclame Aqui, né? Então, tem também a parte de réguas, né? Que são as réguas de comunicação, que a gente vai trabalhando dentro das etapas do cliente, né? Das etapas da jornada. E essas réguas, elas são multicanal, né? Então, esses canais que eu tenho aqui disponíveis na plataforma, a gente vai criando uma lógica dentro das réguas. E a camada de integrações, né? Que é onde eu trabalho esses dados de fato, né? Então, eu tenho que ter os dados para poder fazer a venda. Então, por exemplo, ali no exemplo da Estácio, eu preciso saber que cursos estão disponíveis para cada cidade, quanto custa cada curso, preciso saber vaga, preciso saber quais campos tem, quais turnos. Então, todas essas informações eu preciso integrar com o ambiente do cliente para poder fazer a venda. A partir do momento que eu faço a venda, faço a inscrição, eu tenho que informar para o meu cliente: ó, inscrevi aqui o João, e a Estácio tem que me devolver o que acontece com o João lá no ambiente dela. Então, se o João foi ou não fazer a prova, se ele passou, qual que é o link do boleto para eu cobrar o João, ou um link para o João pagar no cartão. Então, a gente precisa ter essa troca constante entre o nosso ambiente, o ambiente onde a nossa jornada está acontecendo, e o ambiente do cliente. Então, isso tudo é feito através de integrações de dados que alimentam a plataforma e que vão trazer o fluxo da jornada. Então, falando em termos de metodologia, né, a nossa metodologia ela é uma metodologia focada no cliente, né, Customer Centric, que a gente chama, e tem 6 etapas, onde as 4 primeiras são etapas mais consultivas e as 2 etapas finais são etapas de implementação e execução, né. Então, lá no início, quando eu comentei, algumas vezes eu comentei já, que a gente desenha a jornada ideal. Então, essa jornada ideal ela é desenhada dentro de um método baseado em Service Design, que é um método onde a gente trabalha 4 etapas. A primeira delas é a empatia, né, que é onde a gente aprofunda no cliente, desenha quem são essas personas. Então, quando eu falo aprofunda, a gente pode ter entrevistas qualitativas, a gente pode ter pesquisa em base de dados, então traz o qual, traz o quant, desenha essas pessoas, entende quem são esses clientes que a gente vai estar trabalhando. A etapa de imersão, que é onde eu olho o cenário do cliente, né? Faço aquele as is e também olho para mercado, né? A gente olha para mercado, então faz benchmark, analisa concorrente e
bons exemplos, né, para a gente se basear. E aí aqui eu tenho o meu mapeamento dos pontos de dor, né, os pontos de problema, os pontos de atrito dessa jornada, e aí a gente passa para a parte de desenho de soluções, que é a parte de ideação e validação de solução, e aí a gente pode trabalhar métodos aqui de cocriação, baseados em design thinking, para trazer, de fato, inovação para esse processo, né. Então, com essa jornada to be desenhada, a gente passa para a etapa de performance, né, que primeiro tem que passar pela etapa de implementação. Então, eu sei qual é a jornada que eu quero oferecer, qual é a experiência, então, que elementos eu vou combinar, vou trazer para implementar, para que essa jornada possa ser operada. Então, aqui a gente faz, de fato, a jornada técnica, que a gente chama, né? Então, a gente tem a jornada conceitual lá e viabiliza via jornada técnica, que é a camada de ambiente, dados, tecnologia e todas as integrações. Então, e com esse ambiente pronto, a gente passa para a etapa de operação e growth, que é onde, de fato, vão acontecer essas vendas. Então, com a jornada operando, a gente começa a trabalhar para fazer o crescimento, né, dessa operação. Então, essas operações, elas trabalham no método de growth, né? Então, a gente desenvolve algumas sprints, né? Então, sprints ali semanais, onde a gente inicia a partir de hipóteses, né? Então, o time levanta hipóteses de melhoria. Essas hipóteses são priorizadas para serem testadas, então passa pelo teste na sprint e depois pela análise desse resultado para verificar se isso vai ser implementado, vai ser padronizado de fato ou não. Então, aqui trazendo um exemplo, digamos que lá na jornada do João, o fluxo de inscrição é dividido em 4 etapas, são 4 páginas. Então, a gente pode ter uma hipótese de que, se eu condensar esse fluxo em 3 etapas, mesmo que com mais campos, eu vou ter uma conversão melhor. Não, beleza, vamos priorizar essa hipótese e vamos testar. Então, isso entra na esteira da sprint, é desenvolvida uma página alternativa com essa versão desse formulário. É direcionado uma parte do tráfego ali, 10, 15, 20% para essa versão B, que a gente chama, e roda durante um tempo. Após esse tempo, a gente olha, então, que dados foram gerados, como que foi a conversão. Se eu tinha 5% no formulário de 4 etapas e no formulário de 3 eu consegui 6, 7%, sinal que a hipótese foi validada, eu consegui uma conversão melhor e a gente faz o rollout para padronizar isso para toda a operação. Então, isso gera esse aprendizado para a operação, por exemplo, da Estácio. Mas isso também pode gerar um insight para uma outra operação, para um outro segmento, né? A gente tenta também sempre fazer essa troca e levar hipóteses de um squad de uma operação para outra, né? Então, quando a gente fala de squad, o squad que cuida da jornada de aquisição, ele é um squad multidisciplinar. Tem um coordenador que está olhando para a performance desse time. A gente tem competências ali de design, experiência do usuário, marketing, né, conteúdo, mídia e BI, né, dados. Então, esse squad ele é responsável por operar ali no dia a dia. Então, sempre olhando para as metas, né, que quando a gente fala ali do desenho da jornada to be, ele vem um desenho conceitual, mas ele vem com um desenho de case de negócio junto, né, que é o quanto eu vou atingir de conversão em cada etapa do funil e do quanto isso vai me gerar de negócio, de resultado lá na ponta, para poder viabilizar. Então, esse squad, ele persegue essas métricas que foram definidas de conversão no dia a dia. Então, o quanto eu converti ontem, o quanto eu trouxe ontem de venda e o quanto eu preciso trazer hoje para chegar na minha meta do mês. Então, essa lógica, ela acontece no dia a dia e aqui focado nas hipóteses para ir melhorando essas conversões e trazendo o resultado lá na ponta. E era isso, pessoal. Muito obrigado, Bruna. Adorei a sua palestra. Acho que o que eu acho mais impressionante no modelo que você trouxe é a questão de meio que skin in the game, assim, né? Vocês estão fazendo um negócio e ele tem que acontecer, porque se ele não acontecer, não tem resultado. Então, eu imagino como que é trabalhar totalmente drivado pelo resultado ali no beat, no dia a dia. Então, isso acho que é a parte que mais me chamou a atenção, assim, do modelo que vocês atuam. Gago, você tem alguma observação, comentário, pergunta para a Bruna? Parabéns, foi muito legal.
E eu fiquei super curioso, assim, né? Porque você contou toda essa jornada e você, dentro da sua operação, você faz um investimento grande ali, né? Você investe em campanha, você investe na construção de landing pages, né? E tudo mais. E acho que um desafio, pelo menos o desafio que eu vejo é você tem que antecipar o break-even do projeto para que você comece rapidamente a rentabilizar isso, né? Porque se essa rentabilização vai muito numa cauda longa, é um risco, né? Como que você consegue diferenciar, e essa é a maior dúvida, assim, acho que a pergunta-chave que eu tenho é uma oportunidade, na verdade, de uma cilada, né? Porque você pode cair em uma situação que, cara, não dá para melhorar isso daqui, né? Já está no limite. Sim. A gente já caiu em algumas, tá, Gago? Não vou mentir. Então, faz parte do aprendizado. Então, na verdade, eu tenho dois pontos, né, para te responder em relação a isso. Primeiro, que ali na etapa de assessment, que a gente chama, que é quando a gente olha o que o cliente já está fazendo, quanto mais conhecimento, experiência a gente tem do segmento, mais noção a gente consegue ter do espaço de otimização que a gente tem dentro dessa jornada que já está acontecendo. Então, por vezes a gente entra em um cliente, para analisar um cliente, a gente olha e fala, cara, esse cliente ele já está fazendo, ele já tem uma boa jornada, ele já oferece uma boa experiência, a conversão dele já tá perto do que é possível de chegar. Então, a gente não tem muita oportunidade de otimização, a gente acaba não fazendo a proposta no formato variável, a gente faz uma proposta menos agressiva, né? E aí a gente pode operar um CRO, a gente pode operar de outra forma, né? Não entra nesse modelo de jornada de aquisição. Agora, quando a gente olha para o cliente, a gente vê os dados que estão na nossa frente, a gente pensa, não, esse mato é alto, né? Eu consigo ter uma boa otimização. A gente ainda tem a etapa de validar essa hipótese de que de que aqueles dados são reais primeiro, né? Que aquilo que a gente está olhando é de fato o que acontece e que a gente vai conseguir de fato otimizar. Então, um cuidado que a gente tem, que é para não entrar com investimento muito alto antes de validar o conceito, é a gente iniciar operações em formato MVP ou em formato de prova de conceito, né? Então, digamos ali no exemplo que eu trouxe da Estácio, o primeiro semestre que a gente atuou com eles, a gente fez uma operação mais enxuta, a gente investiu menos de 20% do que a gente investe hoje em mídia com eles, e a gente validou o conceito. Então, a gente colocou páginas mais simples no ar, a gente começou operando em ambiente misto, um pouco com eles, um pouco no nosso ambiente, a gente foi validando, foi testando, e conforme a gente foi aprendendo e foi verificando que a gente conseguia chegar nas conversões que estavam projetadas no plano, a gente foi escalando o investimento. Então, esse é um cuidado também que a gente tem para não... quando a gente cai em cilada, a gente descobrir rápido que é uma cilada, e não perder tanto, né, em termos de grana, assim mesmo, de investimento. Que legal, Bruna. Então vocês acabam se aperfeiçoando em alguns segmentos e aí esse aprendizado ajuda você a estabelecer os baselines para distinguir, né, uma oportunidade de uma cilada. Bacana. Uma coisa que você falou, Bruno, ali é sobre a jornada completa, né? Sobre as várias etapas e como as empresas acabam tendo, muitas vezes, várias visões fragmentadas, né, do trabalho, e aquilo acaba não trazendo tanta otimização. Você consegue comentar um pouco mais, assim, quais são os desafios? Vocês chegam num cliente, numa empresa que tem essa segmentação, que tem essa visão segmentada, como que vocês conseguem ajudá-los a conectar essas coisas? Quais são os desafios para fazer isso? Na verdade, às vezes o desafio é até entrar, né? Porque geralmente com esse modelo a gente consegue ter mais entrada, a gente tem uma penetração melhor em áreas comerciais, né? Ali no cara que está interessado em vender. Então a gente acaba, por vezes, tendo até um conflito dentro da empresa com as áreas de marketing, por exemplo. Então o cara já faz investimento em mídia, ele vai dizer, não vou querer que essa empresa entre fazendo o mesmo que eu estou fazendo, porque vai ser meu concorrente, vai me atrapalhar ou vai aumentar meu bid. Então, o desafio acontece também nesse ponto, assim, sabe? Então, a gente tenta sempre levar uma visão de parceria, né? A gente diz, olha, eu não quero tirar o teu lugar, fala para o marketing, né? Eu não quero tirar o teu primeiro lugar ali do resultado, eu quero ficar em segundo e quero tirar o lugar do teu concorrente.
né? Eu quero ser incremental, eu não quero canibalizar o canal que vocês já têm, né? Então, esse é um desafio que a gente enfrenta, assim, que a gente tenta levar por esse lado, assim, da parceria, né? E também essa questão da integração de dados, né? Por vezes também a gente acaba dependendo de áreas que atendem, né? As áreas comerciais para poder trazer os dados para a jornada. E sem dados a gente não consegue de fato operar, né? Então acaba sendo bem desafiador assim também viabilizar dentro das empresas o processo, né? Com certeza. Acho que conectar o trabalho que vocês estão fazendo de realmente estar focado no resultado de negócio acaba tendo que ser transformacional, né? Conectar várias áreas e acaba mexendo com as estruturas, né? Não tem jeito. Mais alguma... Um ponto que despertou bastante curiosidade também, Bruna, durante toda aquela jornada que você descreveu, eu imagino que você tem uma equipe multidisciplinar, né? Então você precisa de diferentes skills ali para fazer cada etapa. Como que essa equipe se organiza? É um squad? Conta um pouquinho disso para a gente e dos papéis, assim, os desafios. Uhum. Na verdade, a gente tem duas etapas bem distintas, né, dentro da operação, que é uma etapa de implementação e a etapa de operação. Então, a skill do time de implementação acaba sendo uma skill muito mais técnica de viabilizar toda a infra de página, toda a infra de tecnologia, de plataforma, e de pegar a estratégia que foi desenhada, né, pelo time de estratégia e transformar isso no ambiente, né? Então, tanto esse ambiente posto, a gente precisa trazer as skills de otimização, né? Então, eu vou ter, por exemplo, o designer que é focado em experiência, ele vai estar olhando ali para os dados de experiência na página para buscar melhorar a conversão. Eu vou ter uma outra skill que é mais comunicação, mais CRM, régua, que vai estar olhando para o resultado de régua e vai estar pensando em campanha para ativar a base. Vou ter uma outra skill que é mais focada em mídia paga e que vai estar trabalhando para fazer a gestão do investimento e diminuindo o meu custo de lead ali, né, meu custo por inscrito. Então, eles precisam trabalhar juntos e essa orquestração acontece pelo coordenador de performance, né, que é um perfil que precisa ser mais multidisciplinar, né, e precisa orquestrar essas ações, essas competências para trazer o resultado lá na ponta em venda, né. Mas acaba sendo um misto disso, dados, mídia, marketing, comunicação e design, né? São essas 4 principais competências que compõem e que precisam se orquestrar para trazer o resultado na operação. Que legal, Bruna. Foi super esclarecedor. Outro assunto que me chamou a atenção foi, você respondeu para o Gago, falando sobre a forma que o conhecimento de negócio ajuda com que você tenha mais segurança para entrar naquele business, para explorar aquele mercado, né? Conta um pouquinho para a gente, assim, como que vocês trabalham um negócio novo. Como que vocês fazem para abordar esse negócio que vocês não conhecem ainda? Aí quando a gente fala de um segmento novo, a gente acaba tendo mais cautela na entrada, né? E acaba trabalhando com a parte de pesquisa, né? Então, a área da empresa que a gente tem mais estratégica, a Lead Service Design, também nos apoia nessa etapa de pesquisa, de olhar para o mercado, de fazer benchmark, de entender. E aí, quanto mais informação e quanto mais dados a gente consegue ter, mais embasado a gente está. Claro que nada é igual à operação na prática, né? Então, os dados que a gente tem do que a gente já operou é muito mais enriquecedor, mas a gente tenta sempre se embasar em dados, mesmo que dados de mercado ou dados externos, né? Para nos dar segurança, assim, na entrada. Legal. Então, sempre uma abordagem baseada em dados, mas aí vocês vão buscar as referências, benchmarks, né? Para conseguir ir drivando aí uma estratégia para ir acelerando, pelo que a gente você falou antes, né? Aumentando as apostas, aumentando a forma que vocês conseguem viabilizar os negócios, né? Eu anotei aqui uma frase que você falou que eu achei super legal, que é melhores experiências trazem melhores resultados, né? Acho que isso quando a gente fala de design, fala de UX, fala em termos gerais de design, né? Customer Experience, né? Quando a gente consegue ver isso na prática, né? Sendo feito ali nos números, acho bem legal. Obrigado por compartilhar com a gente aí essa experiência de vocês e trazer
como vocês fazem, inclusive. Muito legal. Foi muito bacana, Bruna. Gostei muito. Parabéns. Também pelo convite. Valeu. Bom, pessoal, obrigado, Bruna.